boa noite a todos que nos acompanham por aqui. Obrigada por estarem conosco mais essa vez. Mais uma noite, mais uma live. Douglas, Lília, William, a Sam entrou, a Tati, o Átila, enfim, todos vocês que estão aqui conosco novamente, que passou um monte de gente já e eu não consegui cumprimentar. O nosso incrível convidado está entrando. Vou deixar ele um pouquinho ainda ali, né, de castigo. E para falar para vocês o seguinte, me perguntaram a respeito se a gente como poderiam fazer para ver as lives anteriores. Então, para as lives anteriores não tem como a gente ver, porque o Instagram só nos pertence salvar e deixar nos destaques depois que a gente tiver X seguidores. E aí, assim, ainda falta bastante para eu chegar nos X seguidores, né? Então, assim, por enquanto a gente está conseguindo, então, o Thiago, que é o que vai falar com a gente hoje, ele está transformando as nossas lives em podcasts, né? E estão indo todas para o canal, tá? Douglas, digita pra gente, por favor, o endereço do canal, o Douglas ou o Bruno, os guris que estão ali, o endereço do canal pro pessoal, e lá no canal estão ficando gravadas, né? O áudio em forma de podcasts no canal no YouTube, que o Thiago transformou pra gente, tá? Tudo bom, Fer? Eu vou chamar então o Thiago e a gente vai dar o início, pessoal, e qualquer coisa ele já fala do canal também, que, né, saca muito mais que eu essa parte, tá? Então, assim, Osana querida, estou te enxergando sim, pelo Instagram do teu esposo da pizzaria. Amanhã, gente, a nossa live é com a Osana, tá? Só que nos sábados as nossas lives são às 14 horas, certo? Em dias de semana, elas são às 20 horas e nos sábados elas são às 14 horas. Então fiquem ligados, o tema amanhã é show de bola também. Vamos lá, onde está o Thiago? Thiago, cadê você? Eu vim aqui. Eu achei o Thiago. Entrar. Tatiana, o pessoal, todos, Douglas, nossos colegas, ali, doutor Thiago, tudo tranquilo? Tudo jóia, Karine? Tudo jóia, como é que tu tá? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Aqui tá bem baixinho, deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Aí, eu não peguei o começo. O que tu tinha dito? Que eu tô te ouvindo bem. Ah, perfeito. Agora sim, agora eu te ouvi direito. Pessoal, eu fixei ali, ó, o comentário do Dr. Bruno, que ele colocou o endereço do canal para vocês que querem ouvir as lives anteriores que o Dr. Thiago transformou pra gente em podcast, estão todas no canal, tá? Né? Então tá ali fixado o comentário, que agora eu tô aprendendo essas manhas, assim, como é que funciona o negócio. Então, é isso aí. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Um convite um pouco desafiador, né? Porque na sexta-feira à noite, né? Às 8 horas. Mas como estamos vivendo... Mas na quarentena tá tranquilo. Eterna sexta-feira, né? Então, assim... Controle. Gente, então esse é o Dr. Thiago Marquesi, nosso colega aqui do Rio Grande do Sul, né, perito, fisioterapeuta do trabalho. Thiago, te apresenta pro pessoal e a palavra está contigo. Segue o baile. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Marquesi, eu sou fisioterapeuta do trabalho, tenho o título de especialista em fisioterapia do trabalho pela Brafit Cofito, tenho pós-graduação em ortopedia e traumatologia pelo IOT de Passo Fundo, tenho pós-graduação em ergonomia pelo IACS de Porto Alegre e tenho pós-graduação em termografia do movimento da Uni Wallace, do querido professor Dr. Ricardo Wallace, em conjunto com a Abraterm, que é a Associação Brasileira de Termologia Médica. Eu trabalho com ergonomia, propriamente dito, assim, desde 2007, quando eu comecei a fazer assistências técnicas em algumas perícias aqui na minha cidade.
Na verdade, a história até é engraçada, porque eu tinha consultório, atendi ortopedia e traumatologia, como a maioria deve atender aqui, e eu tive um desentendimento com a minha sócia, e isso acabou virando um litígio, e eu estava conversando com a minha advogada, quando tocou o telefone dela, e era uma cliente, dona de supermercado, dizendo que tinha uma cliente, uma funcionária dela que tinha entrado contra eles na justiça, e eu ouvi a conversa e ela dizendo, nós temos que achar um assistente técnico e tal. E nessa hora acendeu uma luz e ela veio, conversou, falou um pouquinho da história comigo, falei, eu posso ser teu assistente técnico. Então essa foi minha porta de entrada. Fui lá, fiz assistência, assim, sem saber nada, né? E vi, preciso aprender um pouquinho mais. Então resolvi fazer uma pós-graduação em ergonomia. E daí foi amor eterno até hoje. Que maravilha, né? Porque a gente precisa de profissionais assim com a dedicação que nem você tem, né, Thiago? Pessoal, o nome do canal é Meu Negócio é Saúde. Agora o William colocou ali também. Eu vou trocando conforme vai aparecendo, fixando ali, tá? Thiago. É isso aí. Então, o nosso tema hoje é relevante bastante, principalmente a nós fisioterapeutas, mas eu acredito que a todos os profissionais de saúde que por vezes não sabem o know-how que nós fisioterapeutas temos e de grande importância dentro de uma saúde ocupacional, de um SESBIT de uma empresa. E a empresa que não tem SESBIT, a gente pode ser aquele terceiro de um SESBIT terceirizado, que toda empresa tem que ter um SESBIT terceirizado, por mais que muitas não saibam que isso existe, mas é a realidade, né? Que é quando? Que é quando uma empresa, a gente não tem 100 funcionários, 101, então, dependendo do grau de risco, ela tem que ter um técnico de segurança ou não, ou tem que ter, mas a empresa tem que ter uma CIPA ou um representante. Ela tem que ter todos os programas de saúde, independente hoje com a mudança da NR1. A mudança da NR1, como o Dr. Wallace falou, ela pega na situação de não ter alguns programas, mas não quer dizer que não tenha que ter saúde ocupacional, não quer dizer que não tenha que fazer exames admissionais, periódicos e demissionais. E aí entra o nosso papel. Vai lá, Ricardo. Thiago, é contigo. Pensei no Dr. Ricardo Wallace. Não tem problema, Karine. Assim, o que acontece hoje? Existe muito desconhecimento acerca do que o fisioterapeuta do trabalho pode fazer dentro da empresa, né? O que era a ideia dessa nossa conversa? Essa ideia o intuito disso é a gente construir um conhecimento em relação aos exames admissionais, periódicos e demissionais, que a gente pode fazer enquanto fisioterapeutas. O que a gente pode fazer? Porque esse assunto hoje faz parte do meu dia a dia, então se eu puder contribuir com a minha experiência com todos que estão aí, para mim já vai ser importante, vai ser bem legal. Hoje eu estava pensando como é que eu podia estruturar isso para o pessoal entender um pouquinho melhor, porque às vezes o próprio fisioterapeuta não tem conhecimento de até onde a gente pode ir, né? Então eu fiz um rascunho de uma hierarquia do que a gente pode seguir para nos conhecermos enquanto fisioterapeutas. O que a gente precisa saber hoje para atuar dentro da empresa ou em consultório e tal. Algumas coisas servem para consultório também, mas isso aqui está mais focado para dentro da empresa. A gente tem que entender um pouquinho as resoluções do COFITO, né? Começando lá pela resolução COFITO 80, que ela já é antiga, lá de 87, né? Mas ela diz lá no artigo 1º dela que é competência do fisioterapeuta fazer o diagnóstico fisioterapêutico. E esse diagnóstico, ele vai compreender essa avaliação físico-funcional. E a gente vai fazer o que aí? A gente vai analisar e estudar esses desvios nas estruturas e seu funcionamento. Com isso, a gente pode considerar desvios da normalidade para a anormalidade. Então, isso já diz lá na resolução COFITO 80. Né? Isso nos torna profissionais de primeiro contato, que foi o que o Dr. Ricardo falou lá quarta-feira na live contigo. Depois disso, a gente vai tendo uma hierarquia de resoluções a nosso favor em relação à fisioterapia do trabalho. Como, por exemplo, temos a resolução 259. Ela vai fazer o reconhecimento da fisioterapia do trabalho. Ela é lá de 2003, se não me engano, né? E lá ela vai ter, acho que é no artigo 1º, no inciso 1º, ela vai dizer que o fisioterapeuta do trabalho vai promover ações profissionais que podem ser de alcance individual ou coletivo e preventivas a intercorrências de processos cinesiopatológicos.
Também foi falado na quarta-feira do processo cinesiopatológico, vou só relembrar um pouquinho para o pessoal que não estava aí. Processo cinesiopatológico é aquele onde o movimento pode originar uma determinada patologia. Também existe os patocineziológicos, que seriam quando uma patologia vai determinar, então, uma disfunção de movimento. Depois dessa resolução, vem a resolução 351. Então, a gente pula de 2003 para 2008. A 351 vai reconhecer a fisioterapia do trabalho como especialidade. Então, lá no artigo 2º, a resolução 351 remete a 259, dizendo quais são nossas competências e habilidades, que foi o que a gente já falou anteriormente. A seguir vem a resolução 370, que depois dessa resolução que reconhece a especialidade de fisioterapia do trabalho, eu acho a mais importante, e o Dr. Douglas, nosso colega, é especialista nela, que é sobre a adoção da CIF, né? Então, é uma resolução de 2009, que diz lá que o fisioterapeuta tem que adotar a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde. Então, a gente vai fazer o nosso diagnóstico fisioterapêutico e vai aplicar a CIF dentro desse diagnóstico. E é isso que a gente faz no exame admissional, periódico e demissional. Além dentro disso, às vezes o pessoal pergunta, mas fisioterapeuta pode fazer exame admissional, periódico, né, e tal. Dentro da nossa resolução 482, que é a que fixa o referencial nacional de honorários fisioterapêuticos, existem 2 itens no capítulo 18 que vão falar sobre o exame admissional e demissional cinesiológico funcional e o exame periódico cinesiológico funcional. Então, o conselho está nos dizendo que a gente pode fazer. A única coisa, né, Thiago, é que tem que ficar bem claro aos colegas que é o exame cinesiológico funcional. Isso, não é o ASO, né, do médico. Clínico, isso aí, justamente. Não, não é isso, não tem nada a ver. É essa confusão que fazem, né? É, justo, isso aí. Normalmente o que acontece também, o pessoal tem um desconhecimento acerca de atestados, relatórios, pareceres. O fisioterapeuta hoje tem uma carência disso porque não aprende a fazer direito e isso nos prejudica às vezes porque colocam lá, fazem um atestado e colocam a doença, fazem um diagnóstico nosológico. Não é o nosso chão fazer isso. Justamente, esse é o papel. Não é o nosso papel. Isso. O cerne do conhecimento do fisioterapeuta é o movimento. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico baseado no movimento, na funcionalidade. Então, um diagnóstico cinesiológico funcional ou físico funcional, né? Então, amparado nisso, para amparar esse atestado que a gente, o atestado que a gente faria de admissional, periódico ou demissional, a gente tem a resolução 464, que ela vai falar sobre os atestados, pareceres, relatórios e pareceres técnicos, tá? Lá ela fala que o fisioterapeuta é um profissional competente para elaborar relatórios técnicos, né? E pareceres, indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional. Então, tudo está interligado. Está interligado ao reconhecimento da profissão, está interligado o diagnóstico fisioterapêutico, está interligado o atestado e está interligado à especialidade profissional em fisioterapia do trabalho. A especialidade profissional em fisioterapia do trabalho foi reconhecida pelo Conselho em 2016, né? E ela, lá no artigo 3º, ela vai falar sobre o que o fisioterapeuta do trabalho pode fazer. Né? Então, no inciso 1º do artigo 3º, vai dizer que o fisioterapeuta ele pode fazer a avaliação e dar o diagnóstico cinesiológico funcional. Né? Como? Por meio de consulta, por meio de exames complementares ocupacionais, para emitir um atestado para reabilitação profissional, para perícia judicial e para perícia extrajudicial. Então, isso está dentro das nossas, dos nossos, como é que eu vou te dizer? Das nossas atribuições. Fugiu a palavra. Das nossas atribuições, justo, obrigado. Isso. Então, assim, dentro disso a gente consegue fazer um link entre todas, tá? Daí o que acontece às vezes? O pessoal pensa assim, qual é a base legal para fazer isso? Existe base legal? Existe base legal. Então, se a gente pegar lá a hierarquia de leis, pegando a CLT vai falar lá no artigo 157 que é dever da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. Então, quer dizer o quê? Que todas as NRs têm que ser cumpridas.
Não interessa, então entra NR7, NR9, NR17, que são as que a gente está mais acostumado. Mas se a gente seguir um pouquinho mais adiante dentro da CLT, vai ter o artigo 168. O artigo 168 ele vai falar sobre o exame médico admissional, periódico e demissional. E lá no parágrafo 3º vai dizer que o médico ele pode solicitar um exame complementar para apuração de capacidade ou aptidão física. E é onde a gente entra. Depois disso, vai ter lá a NR17. A NR17, no artigo 17.1.2, vai falar lá assim, que para adaptar as condições de trabalho, os trabalhadores têm que analisar as condições psicofisiológicas. O fisiológico é a nossa avaliação funcional. Então, a própria NR está dizendo, eu tenho que conhecer a população para eu poder fazer a adaptação. Quantos laudos, quantas análises ergonômicas tu já viu que contemplam a avaliação da população? Eu não vi nenhuma. Nunca vi, para falar a verdade. Que vai lá dizer peso, altura, o tempo que o cara trabalha na função, o IMC. Não, nenhuma contempla isso. Então, como é que eu estou fazendo essa adaptação se eu não sei? Então, volto de novo a bater naquela conversa que o Dr. Ricardo teve na quarta. Como é que eu vou fazer a adaptação se eu não sei a carga que o indivíduo está exposto? Então, eu começo fazendo a avaliação física, né, deles. E só para finalizar, também temos a Lei 8.213, que é a Lei da Previdência Social, que vai fazer o mesmo gancho do artigo 157 lá da CLT. Vai dizer que a empresa é responsável por adoção de medidas individuais e coletivas em saúde e segurança do trabalhador. Então, assim, bases legais existem de monte. Tá? O que que acontece? A gente tem que saber fazer. Então, o problema está no saber fazer, né? Então, aí que a gente entra. Eu comecei a identificar assim, uma carência muito grande disso, porque o que acontece? Ergonomista normalmente serve só para apagar incêndio, né? A maioria das empresas, quando tem um litígio, tem um problema, contrata um ergonomista para ir lá tentar resolver. Eu tive uma empresa que me contratou lá em 2011 para fazer uma análise ergonômica para o Ministério do Trabalho, porque eles tinham sofrido uma interdição lá e tal, eu tinha que fazer a análise ergonômica. Então eu fui lá, fiz a desinterdição e a empresa achou muito interessante, né, a minha forma de trabalho e tal, e pediram, quem sabe vamos ampliar um pouco isso daí. E eu comecei a fazer avaliações lá e comecei a identificar que não tinha nada dessa parte, né? Pegava lá o exame admissional, eu gosto de partir sempre do relatório anual do PCMSO, né? Pega o relatório anual do PCMSO, lá vai dizer quantos exames foram feitos, quanto tem de hipertenso, quanto tem de obeso, quanto tem de queixa de dor e tal. E eu comecei a olhar aquilo e vi que assim não contemplava muito essas avaliações. Então assim, tinha queixa, mas não se sabe por quê. Então, aos poucos, fui entrando na mente deles, fui moldando. Quem sabe vamos experimentar fazer um exame assim, assado. Então, como é que começou? Eu comecei a fazer os exames clínicos fisioterapêuticos de funcionários que tinham queixa no periódico médico. O que acontecia? O cara ia lá, fazia o periódico, se queixava, eu tô com uma dor no ombro. O médico mandava lá para o SESMIT, o cara tá com queixa de dor no ombro, tem que avaliar o posto de trabalho. Essa era a conduta. Então, assim, tudo bem, eu posso avaliar o posto, sim, mas eu tenho que saber o que está acontecendo com o cara. Né? Vou dar um exemplo. Eu sempre faço meu levantamento em cima disso em queixa biomecânica, levantamento sobre carga biomecânica. Então eu pego a ISO 20646, lá tem dentro da ISO tem um questionário lá, tipo um Corlet. Uhum. Aplico no pessoal lá e faço um mapa. Então eu tenho um mapa do setor. Cada função, cada funcionário, o que marcou, como é que está essa queixa. Então eu consigo ver onde estão as maiores queixas. E quando o funcionário vem para mim, na hora de fazer essa avaliação, eu consigo ver se essa avaliação tem relação ou não. Por quê? Porque eu tenho muito problema com funcionários antigos. Eu não tenho como é que eles entraram. Eu tenho hoje, né? Então eu tenho que fazer esse entendimento. Os novos é diferente. Os novos eu tenho o antes e eu tenho o durante agora, né?
Então, como é que funciona essa parte de exame admissional? O exame admissional, seja o nosso, que algumas pessoas chamam de pré-admissional, que eu tenho pavor, porque não é pré-admissional, é exame cinesiológico funcional admissional, não é pré-admissional. Ah, mas é antes do admissional, tudo bem, mas é o nosso exame, a gente não pode desmerecer ele como pré, que é uma pré-seleção, é uma pré-Libertadores da América. Não, não é isso, é o nosso conhecimento. Então, o exame, quando ele é executado adequadamente, indiferente do profissional que for executar, ele é protetor da saúde do candidato à vaga e também é protetor jurídico para a empresa. Né? Eu sempre fico escutando o pessoal, mas eu já ouvi isso de outros colegas, isso é discriminação. Né? Não, não é discriminação. Por quê? Porque o RH da empresa tem uma pessoa lá que é responsável por recrutamento e seleção. Eles não vão lá pegar o Zé da Ponte para ir lá trabalhar de soldador. Não. Existe a vaga de soldador, eles entrevistam um monte de pessoas e veem qual que tem a capacidade, né, de se encaixar naquela vaga. Nós vamos fazer a mesma coisa. Tem a vaga de soldador e tem 4 candidatos. O que tiver melhor perfil físico-funcional, o melhor índice de saúde física, vai ser contratado para a vaga. Eu não estou discriminando ninguém. Né? Então a gente começa por aí. Depois, então, como é que funciona isso? Dentro do exame admissional, a gente tem que levar em consideração os parâmetros mínimos de saúde físico-funcional e parâmetros específicos para aquela atividade que a pessoa vai desempenhar. Então, se eu tenho uma análise ergonômica, eu já parto do princípio que o meu exame é específico. Eu vou avaliar especificidades que estão contempladas na minha análise para ver se não vai entrar em choque, né? Se eu não tenho, eu vou fazer um geralzão, um exame geral, e vou acompanhando esse funcionário durante a vida dele dentro da empresa. Quais são os parâmetros mínimos que a gente tem que avaliar, então, num exame admissional? Força, obesidade, risco cardiometabólico, muscularidade, que é o índice de massa muscular, e mobilidade articular, que é a flexibilidade. Então, esses são os itens mínimos, tá? O Dr. Ricardo Wallace, ele criou um protocolo até para isso, que é o protocolo FORMA, que vai contemplar todos esses índices aí. Quais são os equipamentos que eu preciso, então, para fazer essa avaliação? Né? São equipamentos caríssimos, eu até separei aqui para mostrar. Um goniômetro, né? Uma fita métrica, uma balança que já tem na empresa, um dinamômetro que está lá no carro, eu me esqueci de buscar, e eu ainda tenho uma câmera de termografia, né? Então, esses são os equipamentos que a gente precisa ter. Ah, eu não tenho a câmera. Tudo bem, não precisa ter, não é obrigatório, eu tenho. O dinamômetro eu já acho que a gente precisa fazer um investimento e comprar, porque a gente tem que avaliar a força de preensão palmar, principalmente, porque tem vários artigos que fazem essa correlação, que a perda de força palmar é uma perda de força global. A gente consegue ter um preditor global. E é um investimento, então, é um investimento de R$200, né? Dependendo, não é nem... Dependendo da marca. Assim, ó, dependendo da marca, Então, assim, vale a pena, a gente tem retorno, né? Por quê? Porque a gente cobra da empresa por avaliação. Se eles vão contratar ou não, não é problema nosso. A gente vai fazer essa avaliação e vai entregar lá um relatório das avaliações para eles e um parecer técnico para a pessoa que você avaliou, para ela saber como é que ela está. O que tem que ter dentro dessa avaliação? Então, os principais dados são dados básicos de uma anamnese: nome, idade, o gênero, o peso, a altura e, no nosso caso, para realizar o admissional, a etnia, se é branco, asiático ou negro, e a lateralidade, se é direita ou esquerda. Na coleta eu vou avaliar perímetro cervical, perímetro abdominal, cintura, quadril, perímetro de punho direito, distância da cabeça da fíbula até o maléolo, mobilidade anteroposterior, que pode ser o teste do dedo médio no chão ou senta e alcança, e a dinamometria direita e esquerda. Isso eu sempre fiz. Depois de um tempo eu comecei a
dar uma incrementada, né? Porque os exames admissionais, eles podem ser gerais, que é isso aqui, é um geralzão, ou específicos. Então, eu acrescentei 2 itens dos específicos dentro da minha avaliação, que é a mobilidade articular específica ativa e a termografia do segmento que eu vou avaliar. Certo? Tô falando muito rápido, como é que tá? Não, tá tranquilo. Eu tô anotando as perguntas para te fazer, que tá bombando aqui o negócio. Ô, louco! Espero que eu saiba responder. Não me bota em fria, cara. Não. Se eu ver que é muito difícil, eu não pergunto. É brincadeira. Tá bom. Tá bom. Então, assim, o exame geral, o primeiro exame, assim, que se eu não tenho uma análise ergonômica, por exemplo, ou eu tenho muitos candidatos hoje que eu vou fazer um periódico geral, eu vou avaliar só força, obesidade, o risco cardiometabólico, índice de massa muscular e flexibilidade. Se eu tenho análise e eu quero ser mais específico, eu posso acrescentar mais alguns exames que estão na nossa área de saber, que seria o quê? A força muscular específica. Dentro disso, eu vou separar entre dinamometria manual, dinamometria lombar e dinamometria escapular, apesar de existirem artigos que dizem que existe uma correlação entre a dinamometria palmar e lombar. Então, não existe muita correlação em escapular. Eu nem recomendo investir em dinamômetro escapular, porque é um trambolho para a gente ficar carregando, né? O dinamômetro lombar, geralmente eu faço acordo com a empresa compra e deixa lá. Então, também, porque ele é gigante, né? Se a gente for olhar, ele é gigantão para carregar para lá e para cá. O que mais? Prova de função muscular, então manual, que é aquela que a gente aprende na faculdade, vou testar o segmento lá contra a gravidade e tal. Eu vou ver a antropometria, porque se eu tenho análise ergonômica, eu já tenho um perfil antropométrico dos funcionários, eu vou ver se o cara se encaixa no perfil 90. Vou fazer uma análise específica, que é a que eu estou fazendo hoje já também, faz uns 5 anos já que eu faço, de limite articular ativo. E eu faço um mapa térmico com um segmento alvo. Então, se o cara, eu sei que aquela função exige muito de ombro, eu faço uma termografia de ombro. Dentro disso, eu posso separar entre a termografia só para o diagnóstico térmico ou pelo diagnóstico termocinesiológico. Então, como é que funciona isso? Eu vou lá e vou ver, por exemplo, o cara tem uma perda de movimento de abdução de ombro do lado direito. O esquerdo está zerado. E ele me diz que ele não tem histórico nenhum de problema, de cirurgia, faça a inspeção e tal, não tem nada. Eu vou lá e vou fazer uma inspeção térmica. Então, como é que eu vou fazer? O diagnóstico termocinesiológico, ele vai funcionar com uma captação de imagem pré e depois pós-movimentação funcional. Eu vou captar uma imagem, vou pedir para ele realizar o movimento funcional de ombro, X vezes, vou fazer essa captura de novo e vou ver se tem alteração térmica. Por quê? Porque a temperatura pode aumentar de acordo com a carga que ele está fazendo. E permanecer um tempo depois. Então eu espero algum tempinho e vou coletando algumas imagens. Se ele tiver uma bursite, por exemplo, vai aparecer um pouco mais radiante no exame do que o lado posterior, o lado oposto. Se eu tiver dúvida, eu faço do oposto também. Não costumo fazer muito isso porque toma muito tempo. Então é um plus. Tem uma dúvida pontual, eu vou lá e faço. Tá? Dentro disso, o que é muito importante que eu falei antes? Eu tenho pelo menos um mapeamento de sobrecarga biomecânica dos setores. Tá? Isso daí é meio caminho. Por quê? Porque a gente já vai conhecer as queixas daqueles funcionários. Eu tenho mais de 50% de queixa de ombro. Opa, tem que ver o que está acontecendo. Ou eu posso comparar esse mapeamento com os resultados que estão lá no relatório anual do PCMSO. Vou dar um exemplo. Quando tem? Eu fiz um trabalho. Oi? Quando tem? Quando tem, isso aí. O que eu faço? Eu vou dar um exemplo, então. Eu fiz um mapeamento esses tempos num setor de usinagem, tá? São 88 funcionários. Então, tem CNC convencional, centro de usinagem, tem vários tipos de máquinas. No relatório anual do PCMSO,
tinham, agora não vou me lembrar bem exato, mas era em torno de 48% nos periódicos durante o ano de queixas de lombalgia. O que eu fiz? Eu comecei a fazer esse levantamento dentro desse setor. Então, aplicou-se o questionário de sobrecarga biomecânica, mais a avaliação físico-funcional, para identificar onde é que estavam os problemas. O que aconteceu? Eu consegui identificar que 34% desta população tinha um encurtamento muscular maior que 50%. Então, a gente consegue fazer a correlação. Será que o trabalho é o principal agente causador da queixa de dor lombar? Depende. Tem talha, tem ponte rolante. As peças são pequenas. Então, existe essa correlação? Eu posso fazer uma correlação que eles trabalham o tempo inteiro em pé e tal, mas a flexibilidade está me dizendo o quê? O pessoal está encurtado, né? Então, onde é que eu tenho que agir inicialmente? Eu tenho que botar tapete antifadiga? Eu tenho que botar cadeira para os caras lá para melhorar a lombalgia? Não, né? Eu tenho que mostrar para a empresa que eles também têm responsabilidade social em cima disso. Então, vamos encaminhar o pessoal para uma academia, fazer um alongamento e tal. Mesma coisa vai entrar dentro do IMC lá, vou ver, o pessoal está muito gordo. Não, ele não está gordo, ele está gastando menos caloria do que ele está comendo. Né? Dentro disso, então, a gente tem que pensar assim, o que é mais importante dentro dessa nossa avaliação de força, obesidade, mobilidade articular? O principal parâmetro, o mais importante, é a força. Por quê? Porque a força é a valência física mais importante para nós, né? Tem uma relação íntima da força de preensão com a capacidade funcional. Então, a força é um dos principais valores mensurados que vão ter um peso maior. Por quê? Porque lá no nosso exame nós não vamos dizer apto ou inapto. Isso é coisa do médico. Sim. No nosso exame, nós vamos dizer assim, o perfil físico-funcional está adequado ou inadequado, ou satisfatório e insatisfatório. Então, se o cara tem uma perda de preensão muscular na mão, é óbvio que se for maior que 50%, o perfil dele é insatisfatório. Por quê? Porque ele já tem uma perda grande, uma perda grave pela CIF. O que pode acontecer? Eu posso botar o cara lá e ele quebrar. E eu posso fazer esse acompanhamento dele os primeiros 3 meses. Se o cara precisa do emprego, ele vai trabalhar quebrado. Ele não vai me dizer. Tem que acompanhar ele antes, então tem que acompanhar o cara praticamente todo mês para ver se ele está ganhando ou perdendo. Diferente se ele tem uma perda leve, até 25%, ou uma perda moderada. A moderada eu tenho que monitorar, mas a leve ele tem o perfil adequado. Então, a força é a mais importante, a primeira mais importante, né? A segunda é a flexibilidade. Então, eu preciso saber quanto que está essa flexibilidade, como é que ela está. Como é que eu faço isso? Lá em 2009, tem uma pesquisadora, o nome dela, ela é japonesa, como é que é o nome dela? Kenta Yamamoto. Tá? Ela é da Universidade do Texas, lá nos Estados Unidos. Ela publicou um artigo fazendo a correlação da perda de flexibilidade com o risco cardíaco. Eu não me lembro como é que é o nome do artigo, mas procurar no Google aparece lá entre os primeiros. O que ela viu? Que correlação ela fez? Que pessoas com mais de 40 anos, que têm pouca flexibilidade, têm uma maior rigidez nas artérias e aumenta o risco cardíaco. Mas lá dentro do artigo a gente pode ver também que se a pessoa fizer o teste do senta e alcança e encostar os pés, a gente consegue, a mão nos pés, né? Eu consigo verificar o alongamento de ombro, costa e tendão. Eu vejo uma flexibilidade geral, eu consigo avaliar isso. Então a flexibilidade é o segundo fator mais importante dentro da nossa avaliação. O outro fator é a obesidade, IMC, peso e altura. O básico, qualquer um faz. Então faz o peso e a altura, e com aqueles dados que a gente coletou lá na anamnese, eu ainda posso, usando o protocolo do Dodson e Davis e do Penrose, eu posso usar a tabela do Pollock e Wilmore e conseguir encontrar o percentual de gordura que a pessoa tem, estimado, né? Sim. Então eu também tenho, além do IMC, eu tenho o percentual de gordura, por idade,
né? Então é bem interessante. Se o pessoal quiser, depois eu mando material para ti e tu distribui para o pessoal, hein? O risco cardíaco, ele também é fácil de avaliar. A gente avalia com a fita métrica e com a altura da pessoa, que é a relação cintura-estatura, tá? O Dr. Wallace criou, chama de índice vitruviano, né? Então, se eu dividir a cintura pela estatura, eu vou ter um valor lá. Ele tem que ficar entre 40,9 e 50 para a pessoa ser saudável. Acima disso é risco cardiometabólico. Então, bem fácil de fazer. A muscularidade também. Se eu tenho o peso, a estatura, o gênero, a idade e a etnia, eu jogo lá na equação de Lee, que o pessoal geralmente vê lá em Fisiologia do Exercício na faculdade, né? E eu consigo identificar o índice de massa muscular que a pessoa tem. Então, em 2004, Jansen, eu acho o nome do autor, ele fez um estudo, né, dentro disso, e ele conseguiu identificar lá que o valor de 10,75 é o ideal para homens, e acima de 6,75 é o ideal para mulheres. Abaixo disso vai ter a classificação da sarcopenia grau 1, sarcopenia grau 2, que é a perda de massa muscular. Então também é bem interessante, é uma avaliação fácil de fazer. Alguma dúvida a respeito do admissional? Temos dúvidas? Vamos lá, então. Vamos lá, peraí, é o meu bloquinho. Tá. Não, antes do periódico, senão não vai dar tempo. Tá. Deixa eu ver aqui o que se encaixa aí nessa parte. Não, aí tem alguns comentários, então, que eu acho que valem a pena a gente fazer, que é, por exemplo, assim, a colega Dani Balsadi disse que já chegou a ver fisioterapeuta fazendo exame admissional, fazendo nexo de dermatite de contato, né, como exame fisioterapêutico. Você veja a que ponto chegamos, né? Aí ela brincou, é aquele fisioterapeuta que acha que é médico, faz umas misturas. Justo, que é o que... E aí depois é os nossos problemas que a gente encontra mais pra frente aí, né? É o que dá descrédito pra nós, né? Isso, e que aí depois dá os problemas com os médicos, né? Começam assim. Justo. Isso. Não, Mariana, não iremos dividir em 2 lives, é só até às 9 horas a live. Não iremos mais fazer isso. Por quê? Porque todos nós temos família e por aí, né? Não que vocês também não tenham. Eu me matam se eu ficar mais um pouco. A gente pode marcar uma próxima, Thiago, mas assim fica até melhor, né? Vamos lá. Havia tido uma pergunta sobre a resolução, o nosso colega Douglas, ele respondeu nos comentários. Haviam perguntado sobre a resolução em 2016, específico a Físio do Trabalho. O Douglas, então, respondeu que a resolução 465. 465? Para quem havia feito a pergunta. Haviam perguntado quais as valências físicas o seu exame contempla. Tá, então foi aquilo que eu disse. Tu acabou Força. de conversar sobre isso. Isso, né? Isso. Quais critérios você avalia no admissional? E você tem critérios, critérios que são restritivos à contratação? O critério restritivo vai ficar em cima, assim, eu vou pegar primeiro as valências mais importantes, que são força e flexibilidade. Eu vou usar a CIF para quantificar e qualificar, e se ficar com mais de 50% de perda, é o critério de corte, tá, né? Se não atingir... Agora, o pessoal atinge... como é que eu vou te dizer? Ele atinge um percentual baixo, até 25% em força e mobilidade e flexibilidade, mas dentro de alguma outra ele atinge um percentual grave, não quer dizer que ele não vai ser contratado, né? Por exemplo, o índice de massa muscular e obesidade. Não, ele vai receber então um satisfatório, mas dentro da avaliação a gente vai colocar lá que necessita de um acompanhamento. Então, tanto para eu saber, como RH, para o médico saber que tem que acompanhar esse cara. Na verdade, assim, a gente, fisioterapeuta, a gente tem que criar nossos KPIs. A gente tem que criar nossos índices para saber o que a gente está avaliando, porque eu tenho que comparar isso ano a ano, né? Para mostrar que o nosso trabalho está funcionando. Senão não adianta. Com certeza. Qual dinamômetro você utiliza? O pessoal perguntou. Teve 3 perguntas. Eu uso aqui.
eu usei já o Jamar, eu tenho o Jamar e tenho o Saihan, tá? Que é um coreano. Eu recomendo até comprar o Saihan. O Saihan tem um valor bem mais acessível que o Jamar. Não é tão barato, ele deve estar uns 1.400, 1.600 reais, tá? Mas ele é hidráulico. Eu prefiro o hidráulico porque o ponteirinho não mente, que nem dizia um antigo dono de uma empresa aí, que eu atendia, que ele disse assim, eu prefiro que tenha alavanca tudo hidráulico do que botãozinho que estraga, né? Então o hidráulico eu acho melhor, então o meu Saihan funciona assim. E o Saihan, ele tem uma particularidade, o Jamar também, mas o Saihan é mais específico. O Saihan vem no manualzinho dele, ele vai vir os estudos que foram feitos com dinamometria, por idades e sexo e gênero, né? Então eu vou saber de 18 a 45 anos, a 55 anos, acho, não, 50 anos, quais os valores mínimos e máximos que podem ser alcançados. Fica mais fácil na hora que a gente avalia daí. Estou escrevendo aqui o nome aqui, Saihan, ali. Saihan. Isso aí. Outra pergunta não, o nosso colega Bruno, ele fez uma colocação bem interessante, que é que os físios do trabalho se distanciam das atribuições focando quase sempre somente na ergonomia, o que é um campo de atuação, certo? É apenas um campo de atuação, né? E eles acabam se distanciando do real nicho, né? Do nato da fisioterapia mesmo, que é a nossa profissão. Justo. Né? Pergunta, quanto custa, Thiago, em média, uma avaliação? Eu acho que é de acordo, é de acordo com a nossa tabela, né? Com o referencial, o referencial vai dizer. Eu não olhei mais, tá? Porque como eu jogo no Excel, o Excel faz a conta da quantidade que eu tenho lá e já sai o valor pronto. Agora foi reajustado a RNPF, está em 0,62 centavos. Eu acho que um admissional deve estar uns 60 e poucos reais e um periódico uns 40 e poucos reais. É uma coisa assim. Eu ia chutar uns 50, assim, ia dar um chute, que mais ou menos eu ouço os colegas. E a gente ainda tem a possibilidade que, se for especialista na área, pode aumentar 20% também, né, esse valor. É isso aí. Né? Então, pessoal, você levanta um histórico ocupacional pregresso do trabalhador? Não. Não? Não. Por quê? Não, até porque assim, eu tenho, na verdade assim, eu tenho 1 ou 2 dias na semana só para fazer essas avaliações. Então, me toma muito tempo, né? O que acontece? Se o trabalhador tiver algum problema pregresso, vai aparecer nessa nossa avaliação alguma coisa. Vou lá dar um exemplo. Esses tempos eu fiz uma avaliação que me chamou muito a atenção. Tinha uma candidata zeladora que ia trabalhar na empresa, então elas têm níveis diferentes. Então tem zeladora que entra, que vai só limpar banheiro. Tem a zeladora que limpa só escritório, tem a zeladora que limpa só vidro e tal. Essa entrou para limpar banheiros, né? Então trabalhou 15 anos como zeladora. Essa pergunta, se for isso relacionado a essa pergunta, isso eu faço. Trabalhava com o que antes? Mas eu não faço um levantamento do histórico. Isso aí já é perícia, né? Eu vou pegar e vou pedir lá para ela. Trabalhei 15 anos de faxineira. Beleza. Quando a gente vai fazer a avaliação da mobilidade articular específica, a gente vai avaliar flexão de tronco, extensão de tronco, inclinação lateral, rotação, né? Dentro dessa avaliação, ela atingiu déficits graves e moderados na lombar, né? Me acendeu uma luz. No resto, ela estava ok. Então, eu fiz uma observação que ela tinha atingido esses valores, porque uma coisa que eu gosto de fazer, até já debati bastante com o Douglas em cima disso, eu faço uma avaliação da funcionalidade do segmento pela CIF. Eu vou pegar os valores que eu encontrei de déficits e vou fazer uma média ponderada em cima do peso máximo de cada valor e eu vou identificar um valor de funcionalidade. Então, por exemplo, aquele segmento dela tinha uma perda de 49%, que é o borderline para o grave, né? Fiz uma observação,
O médico achou estranho, pediu um raio-x lombo-sacro. Ela tinha desgaste em todas as vértebras. Então, assim, ela estava muito bem de saúde, mas ela tinha um desgaste. Se eu vou contratar ela para limpar banheiro, não dá. Ela vai ficar flexionando o tronco, passando pano e tal. O que a gente fez? Como ela estava bem em tudo o resto, eu disse assim, ó, contratem ela para trabalhar no escritório, para limpar os escritórios e limpar os vidros. Mas não para limpar banheiro. Então já vai com essa observação. E a empresa agora que está entendendo, ela está fazendo isso. E então, fazendo uma sequência nessa pergunta, Thiago, qual tempo você recomenda para realizar os periódicos no caso de acometimentos? Você baseia na história moléstia, atual e pregressa, que é em cima do que tu está falando, né? Então, em qual tempo, por exemplo, esse exemplo exato que tu deu, qual tempo tu recomenda o periódico desta trabalhadora? Assim, ó, a própria IDR7, ela não diz tempo, ela diz um período. Dentro desse período, então, tipo, de 18 a 45 anos, eu posso fazer a cada 2 anos ou de ano em ano, dependendo da função. Se eu quiser, eu posso fazer 3 periódicos num ano, né? O que eu faço? Quando eu identifico alguma morbidade, assim, uma comorbidade, eu reavalio antes do término do contrato de experiência, para ver se melhorou ou piorou. E ali eu já indico uma futura troca de função. O que a empresa vai fazer, eu não sei, tá? Mas é o que eu faço. Tu registra, ok. Eu registro. Deixa registrado que você... bom, pessoal, o Thiago já falou, né? Ele vai disponibilizar os artigos, ele disponibiliza e eu repasso para vocês. De que forma eu vou repassar? Vou conversar com o Thiago, que ele é o expert nessa parte, mas provavelmente vai ser, eu não sei se de repente pelo canal, Thiago, ou no Instagram. Ou a gente faz o Google Drive. Então tá, a gente conversa com o Thiago, acompanha a CB, o feed da CB que eu coloco lá para vocês na observação ou no Stories mesmo, para vocês saberem. Ah, tem uma mão aqui. Então, assim, outra pergunta. Qual o embasamento de que a termografia pode ser procedimento fisioterapêutico? O RNPF? Pode procurar lá agora eu não me lembro o capítulo, acho que deve estar entre os primeiros capítulos do Referencial Nacional de Honorários. Pode procurar lá no site do CREFITO. Se eu não me engano, eu acho que pode procurar pela resolução 482 direto. Entre os primeiros lá vai estar os exames que o fisioterapeuta pode fazer. Dentre eles vai estar lá um item lá que é termometria cutânea. Então é um exame que a gente pode fazer. Perfeito. Os dados da termografia que você fará, será uma conduta que você discute com todos os outros funcionários do SESMIT? Com todos os outros, o pessoal do SESMIT? Não. Não, até porque termografia é um exame, né? E exame é sigilo entre nós e o funcionário. Não tem como discutir. Eu só faço o apontamento, né? E o trabalhador, ele tem acesso depois das avaliações? Das suas avaliações? Sim, no final da avaliação ele recebe um parecer, um laudo. Como eu atendi ele, eu posso emitir um laudo, né? Então eu vou fazer um laudo dizendo o que ele teve de perdas. Não vou listar tudo, eu vou listar onde eu encontrei as perdas só e entrego para ele. Perfeito. Você não usa dinamômetro lombar? Se não, por quê? Eu uso, mas só em casos específicos. Se a função exige levantamento manual de carga, se exige a flexão de tronco, eu uso dinamometria lombar. Isso vai entrar naquele exame mais específico, não no geralzão. Né? Então, no específico, eu vou usar dinamometria lombar, sim. Eu uso. Então, assim, o pessoal coloca aqui que eles acham interessante porque dá para usar todos os dados de uma avaliação para um futuro processo trabalhista, né? Justo. Sofrer, né? Dá para usar de duas formas, né? Dá para usar de duas formas. Se a pessoa tem esse histórico, quer dizer, se a empresa tem esse histórico, serve como uma proteção jurídica.
para a empresa. Da mesma forma, o funcionário, se tiver alguma perda e ele entender que é do trabalho, ele pode usar isso também contra a empresa. Então, nisso ele vai também. Ter essa avaliação admissional, né? Então, ele vai ter. É porque assim, ó, imagine assim, a gente trabalha para a empresa, mas a avaliação do funcionário a gente está fazendo é como se estivesse no consultório. O médico não entrega uma via do ASO para o funcionário? Entrega. Então, eu tenho que entregar também. É nosso dever ético fazer isso. Por que eu vou esconder os dados da avaliação do funcionário? Ou do candidato, melhor dizendo também, do funcionário quando eu faço um periódico. Ele tem que saber que ele está piorando, ou que ele está melhorando, ou que ele está igual. Até porque é uma forma de, nos próximos, se ele não entrar naquela empresa, eu vejo assim, é uma forma de você, de dizer para ele, olha, a próxima tenta não, porque eles perguntam, já aconteceu comigo, mas olha, tu tem que pegar trabalho, não te exija uma situação de ombro, blá, 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 tu dá uma explicada. Eu acho que é uma coisa mais humana, assim, né? Não é... Justo. Não é, não deu. Imagina... Vai embora. Imagina assim, Karine, ele tá com um problema, ele tem déficit de massa muscular, né? Vai fazer uma academia, de repente daqui 2-3 meses se candidata de novo, pode mudar, né? A força pode mudar, a força a gente trabalha, o tônus a gente trabalha, o trofismo a gente trabalha, né? Então, tudo dá para mudar. O que não muda é um déficit de mobilidade por alguma barreira. Sim. Né? Então, eu tenho um problema ósseo que eu não vou melhorar isso daí. Não, daí não tem como melhorar. Uma pergunta aqui, ó. Se você fizer a termo no exame periódico, qual valor você acrescenta? Faz um pacote por número de colaboradores, né? Depende, tá? Quando eu uso o específico, que eu preciso... por exemplo, assim, já aconteceu... eu ainda hoje, tá? Não é uma coisa que é diária, assim, mas ainda existe uma descrença em cima disso por parte do pessoal da medicina. Que termografia não serve para nada, que não sei o que, blá blá blá. Só que a própria termografia ela já é referenciada no... Como é que eles chamam? Eles têm uma tabela de honorários deles lá e tem termografia médica lá dentro. Tem muito estudo em cima disso. Então, o médico mais antigo costuma relutar um pouco, achar que isso aí não serve para nada. Quando se entende que ela funciona, o próprio médico vai pedir. Ele vai chegar lá na avaliação, no periódico, e falar, o cara está com queixa, vou indicar para fazer uma termografia. Qual é que é a conduta que a gente tem que ter? Se eu vou fazer um exame no meu consultório, o cliente, o paciente chega no meu consultório. Qual é que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Que quase ninguém faz. Consulta. O pessoal sai atendendo, eles não consultam o cara, né? Então, para isso daí, eu fazer primeiro uma consulta. O valor a gente cobra assim, é o valor de uma consulta mais a termografia que está lá no referencial. Então, somam as duas é o valor. Quando vem o pedido específico. Quando não vem e eu tenho a dúvida, eu coleto a imagem, mas eu não emito parecer nem laudo, eu só informo, achei uma anormalidade térmica. Significativa ou não significativa, enfim. Classifico de acordo com a CIF, tem uma normalidade térmica de X%, mas eu não emiti laudo nem nada. Se a empresa quer, eu faço, mas daí eu vou cobrar. Ok. Uma colocação de um colega. Os Correios utilizam o dinamômetro como exame de avaliação eliminatória. Você tem um limite mínimo para aprovar, independente da função a ser exercida. Justo. Existe caráter eliminatório para várias coisas. Piloto de avião. Tem um monte de exames que são eliminatórios. Os times né? de futebol, o outro colega coloca também utilizam a terra também, né? Não é? Sim, então, sim. Né? Eu tenho até um exemplo bem curioso em cima disso, que ano passado saiu um estudo dos times da Série A do Brasileirão, os que usavam e que não usavam a termografia, para ver o índice de lesões, o índice de atletas no departamento médico. Eu me recordo que eu vi que o Inter e o Grêmio aqui no Sul conseguiram baixar assim, muito com isso. O Grêmio baixou quase 60%. O Inter eu não me lembro quanto foi uns 40%, 50%. Só com uso da termografia. Por quê? Porque ela é preditiva de fadiga muscular. Né? Então, se tiver um mapa térmico do atleta, eu sei quando é que ele vai entrar em fadiga e ele vai ter uma lesão muscular. Perfeito.
Aqui, uma colega pergunta assim, ó, não sei se podemos utilizar a nossa avaliação como critério de inaptidão. Não, né? Nós não temos inapto, né? Não. Nós trabalhamos com o perfil físico funcional satisfatório ou insatisfatório. Isso. Não fazemos isso. Até seria ter uma discussão bem longa sobre a questão do napto e inapto. Porque aí tu diz o quê? Você é inapto para quê? Sim. Né? Sim. Então aí a gente vai longe, né, nessa discussão. Vai. Isso que nós trabalhamos de perfil satisfatório ou insatisfatório. São situações bem diferentes. Do que essa condição. Deixa eu ver aqui, Thiago, se temos mais o quê? O Flamengo tem uma questão específica. Não se trata de inaptidão laboral, e sim adaptação laboral. É isso aí, Gaela. É a proteção do trabalhador, na verdade, né? É do trabalhador da empresa. Isso aí. Tiago, nós estamos com 5 minutos. Eita, aí falta assunto, né? Falta. Então, assim, ó, eu já vou deixar aqui alinhado contigo para a gente estar fazendo numa noite da semana que vem uma live e a gente dá essa pincelada bem rápida do que a gente tratou aqui hoje e vamos pro periódico e demissional, porque faltou toda essa parte, né, Thiago? Faltou tudo isso. Só essa parte faltou, é que é um assunto bem interessante, o pessoal, foi bem bacana, assim, a tua live, o pessoal perguntou muito, assim, olha, confesso pra ti que eu acho que foi uma das que eu tive mais pergunta, que me pegou aqui fazendo o negócio. É que, assim, é um tema novo e não é, né? É que ocorre muito mais o desconhecimento acerca do tema, isso aí, né? Em cima disso. Mas eu acho assim, eu sou um dos defensores da disseminação de conhecimento, né? Onde a gente puder estar disseminando esse conhecimento é melhor. Com certeza. Bom, aqui, ó, teve uma colocação de um colega que foi bem bacana também, ó, que acabou de sair um estudo da CBF, cerca de R$800 mil de economia para os clubes de futebol com a prevenção, que é a nossa praia. Que é exatamente o que você estava falando antes do time do Grenal, né? Dos nossos aqui, né? Tiago, vamos ver aqui. Nosso colega Douglas coloca: eu vejo nossa avaliação como protetiva ao candidato. Ele não deve ser submetido a uma tarefa com exigências de um segmento com deficiência. Perfeito. Isso aí, perfeito. A diferença é uma proteção, é uma prevenção de um problema pior, que pode vir a piorar futuramente, né? Não é um critério exclusório, até porque isso é ilegal, né, gente? Justo. A avaliação cinética funcional com critério exclusório é ilegal. Nós já tivemos colegas do tempo que eu estava como MP com probleminhas por causa disso, tá? Nós não, por isso que eu falei para vocês assim, ó, de carteira, né? Não temos aval nenhum, não temos know-how para dizer se é apto ou inapto. Não é o nosso papel esse. A nossa avaliação ela é complementar, na verdade, né? A previsão legal hoje é só medicina. Então, assim, a fisioterapia, ela faz parte das 14 profissões da área da saúde no Brasil. Né? Então, assim, o que falta para muitos colegas é dissociar a área médica da área de saúde. A área médica é dos médicos, a área de saúde envolve todos os outros, inclusive os médicos. Mas enquanto área da saúde... Né? Isso aí, enquanto área de saúde, a gente pode fazer tudo o que for permitido pelo nosso conselho e que esteja dentro da nossa área de conhecimento. Com certeza. Tiago, o Instagram vai nos cortar. Então, assim, ó, já deixa aí a tua pauta, ela bem bacana, guardada. Semana que vem a gente volta numa live. Eu combino contigo para ver um horário que tu possa durante a semana. E a gente volta, então, gente, com a live do Thiago, dando continuidade nos periódicos e demissionais. Certo? Acompanhem a CB, que eu tô sempre postando lá quais são os nossos convidados. Certo? Thiago, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, né? Tu é um grande parceiro nosso, o pessoal aqui estava chamando você de Dr. Excel, né? Então, por isso que eu disse, ele vai disponibilizar os artigos para mim, ele só vai me mandar fazer como é que tem que ser feito, tá, pessoal? Só, deu. Então, Thiago, brigadão, cara. Brigadão. Eu que agradeço, Karine. Tá?
Eu que agradeço. Amanhã, então. Meu Negócio é Saúde é um oferecimento de